Então convido agora o irmão Hélio Pereira Leite, que apresentará o tema A real pacificação da ordem maçônica no Brasil passa pela reforma do seu sistema eleitoral. Creio que os meus 59 anos de maçonaria, não é? Completados agora em fevereiro do ano que passou, foi iniciado no dia 26 de fevereiro de 1966, com 26 anos ainda solteiro, e até hoje estou aqui, não é? Contribuindo modestamente, evidentemente, de acordo com a minha competência, que não é extrapolada, ela tem limites, mas me sinto ainda um irmão útil e dedicado à nossa ordem, não é? Sempre fui do Grande Oriente do Brasil, porém, com a cisão de 1973, que vivenciei muito de perto, nós nos afastamos do Grande Oriente do Brasil em 1973, fomos para a Comab, né, atual, antiga, primeiramente criou-se o Colégio de Grão-Mestres da Maçonaria Brasileira, que hoje chama-se Comab, e retornamos em 1985 para o Grande Oriente do Brasil. Portanto, eu tive essa oportunidade, lamentavelmente, de estar dos dois lados, né? Tanto do Grande Oriente do Brasil, que é a minha potência mãe, como também participei vários anos da atual Comab. E nessa minha caminhada desses 59 anos de vivência maçônica, eu tive a oportunidade de passar por diversos problemas, por diversas cisões, por diversos conflitos interpessoais e interinstitucionais. E há muitos anos eu venho estudando, pensando como nós, como maçons, como irmãos, como obreiros da arte real, construtores sociais, poderíamos fazer para acabar, ou pelo menos minimizar, não é, esses conflitos que são gerados entre irmãos e amigos, alguns deles resultando em cisões, não é? Do Grande Oriente do Brasil nasceram as grandes lojas em 1927, em 1973 nasceu a Comab. Recentemente nós tivemos problema, né? O Grande Oriente de São Paulo, não é? Afastou-se da Federação Grande Oriente do Brasil. Estamos com problema na Bahia, estamos com problema em Minas Gerais, não é? Tivemos problemas no Ceará, minha terra natal. De modo que essas coisas representam, sem sombra de dúvida, retrocessos na caminhada, na senda maçônica, não só do obreiro em si, mas das nossas instituições. De modo que essa dificuldade de vivência entre nós tem me preocupado nos últimos anos. Já escrevi vários artigos, não é? Tratando dessa matéria, e quando eu recebi o convite para vir participar deste grande evento cultural promovido pela Academia Campinense, eu senti que era a oportunidade de apresentar as minhas preocupações para um público maior, não é? Para um público mais seleto, e nada mais importante e oportuno apresentar esse tema numa academia de letras, não é? Que reúne os irmãos interessados na pesquisa, no estudo, na escrita, não é? No hábito da leitura, para transmitir os seus conhecimentos, as suas opiniões, as suas sugestões para a nossa comunidade maçônica no Brasil. Então, o tema que eu trago para vocês, eu vou pedir permissão para ler, porque embora eu durante muitos anos fui professor, não é?
sou aposentado do governo do Distrito Federal como professor, porém me formei em Direito em 1972, advoguei durante muitos anos e hoje eu sou igual àquilo que o Fernando Henrique Cardoso chamou, né? É vagabundo, né? O cara que é aposentado, mal abandonado, né? Então eu estou nessa faixa do vagabundo aposentado, né? E nos últimos anos tenho me dedicado quase que exclusivamente ao estudo da maçonaria. E recentemente nós criamos, agora dia 31 de maio, nós iremos comemorar 1 ano de fundação da Academia Internacional de Maçons Imortais. Esse projeto foi idealizado por mim, pelo irmão Expedito Figueiredo, que é da Grande Loja de São Paulo. Daí surgiu a Academia Nacional de Maçons Imortais. Porém, nós extrapolamos e transformamos ela em maçonaria internacional, porque nós temos 50 fundadores, nós fundamos a academia com 50 fundadores efetivos, nós temos 60 correspondentes nacionais e 50 correspondentes internacionais. Então, nós temos correspondentes, todos eles brasileiros, morando em outros países. Por isso, quando eu fui convidado, eu senti a necessidade de aqui comparecer, até porque nós temos na academia de vocês um confrade nosso fundador, que é o Dr. Marcelo, nosso magistrado na área trabalhista, que está ali atento, ouvindo o presidente dele falando. Pois bem, então vou pedir permissão para ler. Esse tema, ele é realmente um tema que merece reflexão, merece estudo. É um tema que eu espero que quem estiver aqui ouvindo, não é? Leve ele para a sua loja, debata ele na sua loja, não é? Estude a possibilidade da gente, quem sabe um dia, ter uma maçonaria, não digo unificada, mas pacificada na sua estruturação, na sua consecução dos seus objetivos, que é tornar a humanidade feliz. Então vou me permitir fazer a leitura. Bom, o título é A Real Pacificação da Ordem Maçônica no Brasil passa pela reforma do seu sistema eleitoral. Porque, como os irmãos sabem, todas as cisões que aconteceram na maçonaria no Brasil há mais de 200 anos têm como causa a disputa pelo poder, a disputa pelo veneralato, a disputa pelo grão-mestre estadual, não é? E pelo grão-mestre federal, grão-mestre geral, no caso do Grande Oriente do Brasil. Então, todas essas cisões foram resultantes dessa disputa, não é? Dos nossos irmãos na busca do poder pelo poder. Um poder que todos nós sabemos que é efêmero, que é passageiro, que é ilusório, que é sacrificante, mas a vaidade às vezes extrapola e ocorrem disputas acirradas, não é? Algumas delas nos últimos anos vão parar na justiça comum, o que é muito lamentável, não é? Mas enfim, então, para mim, o grande problema da maçonaria no Brasil diz respeito ao seu processo eleitoral, à escolha dos seus líderes. Então vamos lá. Até o ano de 1927, só existia no Brasil uma potência maçônica, o Grande Oriente do Brasil,
fundado em 17 de junho de 1822, na cidade do Rio de Janeiro, por 3 lojas, com menos de 100 obreiros, com o objetivo primordial de lutar pela independência do Brasil. Porém, desde o seu nascedouro, o Grande Oriente do Brasil atravessou várias crises que resultaram em cisões, conforme registros históricos anotados pelo maçom José Castellani na História do Grande Oriente do Brasil, a maçonaria na história do Brasil, gráfica e editora do Grande Oriente do Brasil, edição de 1993. As cisões então havidas tiveram como causa a luta pelo poder. O Grande Oriente do Brasil sofreu diversas cisões durante a sua existência, a maioria delas consequência de disputas nas eleições para o grão-mestrado geral. Todas as dissidências havidas no decorrer do tempo, e as de 1927 e 1973, acabaram sendo reabsorvidas ao longo do tempo, com a reincorporação de lojas e obreiros à obediência do Grande Oriente do Brasil. Lamentavelmente, continuamos assistindo cisões no ambiente do Grande Oriente do Brasil, o que raramente acontece nas grandes lojas estaduais e nos grandes orientes independentes. E por incrível que possa parecer, o motivo continua sendo o mesmo: a luta pelo poder efêmero, ilusório e provisório. Na maçonaria do Brasil, a disputa por cargos começa nas lojas maçônicas, que sempre resultam em cisões, com um grupo perdedor se afastando da loja para fundar uma outra loja, para que o candidato que perdeu a eleição possa saciar a sua vaidade e exercer o cargo de venerável mestre de uma oficina maçônica. Em nível de grão-mestrado, a disputa pelo poder é mais acirrada, pois dificilmente participa do processo eleitoral apenas uma chapa. E com isso o jogo eleitoral é disputado muitas vezes usando-se estratégias copiadas do mundo profano, onde o baixo nível do pleito eleitoral é uma triste realidade. O obreiro em si sabe e está consciente de que o atual processo de escolha de dirigentes no ambiente maçônico não é um procedimento que oferece bons resultados no antes, durante e no depois das eleições, porque as disputas são em nível de vale tudo e o processo eleitoral dá margens à adoção de práticas que fogem totalmente aos princípios preconizados pela nossa instituição. Em face deste lamentável panorama político-eleitoral maçônico, surge uma pergunta: por que até hoje nossos dirigentes não se debruçaram sobre esta problemática? A disputa pelo poder e só pelo poder, com repercussões funestas tais como cisões, evasões, desarmonia fraternal, perda de conceito perante a opinião pública, judicialização das disputas, que em geral vão parar nos tribunais maçônicos e na justiça comum. E em alguns momentos com denúncias publicadas em jornais de grande circulação e nas redes sociais. Ainda não se tem uma resposta oficial. Contudo, é chegada a hora de levantar a bandeira da paz e da harmonia na disputa pelo poder em nossa ordem no Brasil. E como fazer? Buscando alternativas criativas com a adoção de novas regras eleitorais que tenham por escopo o estabelecimento de uma nova realidade para a escolha de nossos líderes em nível de loja e no ambiente dos grão-mestrados. Neste olhar para o processo eleitoral no ambiente maçônico, se vislumbra algumas possibilidades, algumas experiências e procedimentos adotados na própria ordem e em outras instituições sociais, que devem servir de subsídios para uma tomada de posição, visando atualizar e modernizar o processo de escolha
de nossos dirigentes. E a solução passa pelos princípios do mérito, da precedência e pela linha sucessória para a ocupação de cargos, quer nas lojas, quer nos grão-mestrados. No ambiente maçônico no Brasil, citamos, por exemplo, a tradição existente no rito de York, onde a escolha de obreiros para a ocupação de cargos em loja passa pelos princípios acima citados, ou seja, é obedecida uma linha sucessória, na qual o obreiro vai ocupando determinados cargos até chegar a sua vez de ocupar o cargo de venerável mestre. Costume que tem evitado disputas por cargos em lojas que adotam esse rito. Acreditamos que uma mudança de mentalidade eleitoral maçônica, no sentido de evitar disputas turbulentas, desgastes e perdas de amizade, possíveis cisões, de evasões e desarmonia fraternal no ambiente obreiro, com repercussões familiares em nível de loja, só depende de vontade política e poder de decisão de nossos dirigentes, particularmente de nossos grão-mestres em nível estadual e federal. Ou seja, a pacificação do contingente obreiro nas potências maçônicas, a meu ver, passa primeiro pela mudança de mentalidade eleitoral em nível de loja, portal de ingresso de novos maçons, ambiente em que devem ser preparados nossos confrades no exercício da fraternidade universal e no conhecimento básico dos fundamentos maçônicos, onde o congraçamento e a confraternização familiar é um dos fundamentos de crescimento harmônico de nossas oficinas de trabalho. Em outras palavras, conseguida a pacificação eleitoral em nível de loja, seus efeitos benéficos surtirão resultados altamente positivos em todos os sentidos da atividade maçônica. Haverá um crescimento exponencial no quadro de obreiros, a alta estima de ser maçom será elevada a um patamar jamais visto nos últimos 50 anos. O conceito social da maçonaria na opinião pública e no seio das famílias de nossos obreiros atingirá nível de excelência fraternal, quase angelical. E, por certo, tais efeitos repercutirão em nível de grão-mestrado maçônico, onde no momento a disputa eleitoral tem causado desgastes muitas vezes irrecuperáveis. Muito embora, neste nível, a escolha de nossa dirigente é mais complexa e exige um estudo mais aprofundado para se chegar ao procedimento eleitoral mais satisfatório, menos traumático, sem os desgastes naturais e as consequências danosas ao crescimento e ao fortalecimento da confraternidade entre nossos obreiros. Inúmeras são as fórmulas, as regras, as limitações, as definições de eleitor e de eleições maçônicas que circulam no inconsciente obreiro. Os comentários coloquiais são fartos, notadamente nos períodos de pré-campanha eleitoral, tais como: voto universal para aprendizes, companheiros e mestres, dispensa de frequência para votar e ser votado, estabelecimento de linhas sucessórias, aumento de exigências regulamentares para admissão de candidatos às disputas eleitorais, redução dos cargos eletivos em loja, extinção do cargo de grão-mestre adjunto, redução do tempo de exercício nos cargos de grão-mestre, etc. Porém, tudo não passa de especulações, até porque, para que haja mudança no processo eleitoral, necessário se faz que decisões sejam materializadas por iniciativas de nossas autoridades, que, pelo visto, é a impressão que nos dá, estão satisfeitos com os atuais sistemas de escolha de nossa liderança, apesar das consequências negativas que ocorrem em cada disputa, em cada certame eleitoral, particularmente em nível de grão-mestrado. Contudo, e por oportuno,
trazemos à colação uma experiência eleitoral que acreditamos seja altamente salutar. Trata-se da escolha de líderes no Rotary Internacional, que no passado foi considerado por seus opositores como o braço direito da maçonaria, talvez pela semelhança de alguns princípios e provavelmente porque até aos nossos dias, segundo informações que recebemos, 50% dos rotarianos são maçons, ou seja, existe uma proximidade fraternal entre os obreiros da arte real e os companheiros de Rotary. Devemos salientar que não existe nenhuma vinculação de qualquer ordem ou natureza entre o Rotary e a maçonaria. Tanto é que em carta datada de 19 de setembro de 1937, escrita à mão e endereçada ao governador do Distrito Rotário, senhor Agrippa Popsen, Paul Harris, fundador do Rotary, informou que nunca foi maçom. No entanto, existem grandes afinidades entre irmãos maçons e companheiros rotarianos. Em Londres, se tem notícia da loja rotária número 4195, composta só por maçons rotarianos. No Brasil, os membros da loja Paul Harris, com sede no Oriente de São Paulo, federado ao Grande Oriente do Brasil, acreditam que o patrão da loja foi maçom e por isso ele baseou na maçonaria para elaborar os procedimentos do Rotário. O Rotary Internacional foi fundado em 23 de fevereiro de 1905, na cidade de Chicago, com o lema "Dá de si antes de pensar em si". Segundo fomos informados, é a única organização com assento permanente na Organização das Nações Unidas, ONU. Em 1989, alterou seu regimento interno para permitir o ingresso da mulher como associada e, a partir daí, deixou de ser uma organização exclusivamente masculina. O processo eleitoral em Rotary se baseia no sistema de democracia parlamentarista, praticada pela quase totalidade dos países desenvolvidos. O mandato para o exercício dos cargos de presidente de clube, de governador de distrito, é de 1 ano, e o presidente internacional de 2 anos, todos sem direito à reeleição. No decorrer do processo de escolha de novos dirigentes, é proibido que o rotariano solicite votos ou participe de campanha para promover sua candidatura a um cargo eletivo e muito menos permitir que tais atividades sejam realizadas em seu nome. A violação dessa proibição implica na desqualificação do candidato ao cargo pretendido. O processo de escolha em nível de clube tem início quando o presidente convoca a comissão de indicação, composta por 5 ex-presidentes mais recentes, para apresentar um candidato para o cargo de presidente, para o período subsequente àquele que será presidido pelo seu sucessor já eleito. A indicação de um candidato poderá ser feita também por 50% dos sócios do clube, ou seja, o futuro presidente é eleito com 2 ou 3 anos de antecedência. A escolha do candidato para o cargo de governador do distrito começa com a comunicação do governador vigente aos clubes jurisdicionados, com antecedência de 60 dias da data limite para a apresentação de candidatos, os quais devem preencher alguns requisitos, dentre eles, ter sido presidente de um clube, ter pelo menos 7 anos de sócio em um ou mais clubes no momento em que assumir o cargo de governador. Definido o nome pelo Conselho de Ex-Governadores, será feita a divulgação da escolha em todos os clubes do distrito, que terão um prazo de 30 dias para se manifestarem. Não havendo manifestação em contrário, o indicado será eleito na conferência distrital, que acontece com 2 ou mais anos de antecedência. A eleição para o cargo de diretor internacional é presidida por uma comissão de indicação constituída por ex-governadores do distrito. O presidente
internacional é eleito com antecedência de 1 ano por uma comissão de 17 membros escolhidos alternadamente dentre os ex-diretores de Rotary Internacional. A eleição ocorre numa convenção internacional, onde tecnicamente deverão estar presentes os representantes de todos os clubes. Ora, se 50% dos rotarianos são maçons, como se afirma, significando dizer que aproximadamente 40 mil obreiros do Grande Oriente do Brasil são rotarianos, os quais, por esta singularidade, bem que poderiam influenciar em suas lojas, em seus grandes orientes estaduais e do Distrito Federal, as mudanças que se fazem necessárias e urgentes nas atuais regras para a escolha de nossos veneráveis mestres, dos nossos grão-mestres estaduais e do Distrito Federal e do grão-mestre geral. E por que não fizeram? Ou não fazem até os dias atuais? Eis a questão. Em síntese, a conclusão que se nos apresenta neste momento, e de acordo com a realidade de fatos pretéritos, é a de que somente com a quebra dos atuais paradigmas eleitorais em vigor no Grande Oriente do Brasil e nas demais potências maçônicas instaladas no Brasil, alcançaremos a real pacificação na maçonaria praticada em nosso país. Era o que eu tinha a dizer para vocês nessa minha reflexão a respeito desse grande problema que afeta a nossa maçonaria no Brasil. E para encerrar, eu recentemente escrevi um artigo exaltando a figura do Venerável Mestre. No meu entender, o cargo mais importante de qualquer potência maçônica é o cargo do Venerável Mestre, porque ele é o maior sacrificado de toda a estrutura de uma potência maçônica. É ele quem prepara a recepção de novos maçons. É uma responsabilidade muito grande, não é? Embora ele divida essa responsabilidade com os sindicantes, que, como vocês sabem, lamentavelmente as nossas sindicâncias deixam muito a desejar. É outro fator que nós precisamos estudar com muito carinho, com muita atenção, para mudar também esse procedimento de investigação para a aceitação de um novo candidato. Então, o Venerável Mestre, ele é, sem sombra de dúvida, a figura mais importante para que haja efetivamente uma mudança no procedimento eleitoral, não só do Grande Oriente do Brasil, mas nas grandes lojas e nos grandes orientes independentes. Porque só assim, meus irmãos, nós poderemos nos abraçar, né? Nos confraternizar com carinho, com respeito, com consideração, com lealdade. Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.